Bom dia, galera! Hoje nós vamos ter aula de história, tá bom? Vamos falar sobre dois conteúdos diferentes, mas que são importantes. Vamos falar sobre a transformação na indústria, tá bom? As transformações na indústria. Vamos falar sobre também as habitações indígenas, tá? Então, esses conteúdos, eles vão estar interligados de maneiras que não tem como. Porque um vamos falar sobre a indústria e o outro vamos falar sobre os indígenas, tá? Então, são coisas distintas, mas que têm uma importância do mesmo jeito, tá bom? Para a história em si. Vamos lá. Vamos iniciar com o livro Conquista, página 12, tá bom? Transformações nas indústrias. Acompanhe a leitura, tá? Desde a época da Revolução Industrial, as fábricas e o modo de produzir mercadoria passaram por mudanças. Uma dessas transformações ocorreu por volta de 1910, quando linhas de montagem foram criadas nas fábricas de automóveis. Nesse sistema, cada trabalhador é responsável por uma etapa de produção. Essa forma de produzir melhorou a qualidade do produto e aumentou a produção, sendo usada até a atualidade. Imagina só, gente, uma pessoa responsável por tudo. Então eles decidiram colocar cada pessoa numa etapa diferente. Vamos supor, esse daqui coloca os pneus, aquele dali vai arrumar tal coisa, aquele dali vai arrumar tal coisa. Então foram divididos em equipes, né? Cada um foi ficou responsável por uma etapa de produção, tá bom? Isso fez com que a produção em si aumentasse. Então, já que, imagina só, eu dando conta de fazer tudo. Se tiver uma pessoa me ajudando, já vai dar pra gente produzir um pouco mais rápido. Se tiver uma equipe me ajudando, a gente faz muito mais rápido, né? Quando uma pessoa faz sozinha, o trabalho fica todo pra ela, todas as etapas. Já se tiver uma equipe, um grupo, fica bem mais fácil, né? Opa, vamos lá. As primeiras fábricas brasileiras foram construídas há aproximadamente 180 anos, principalmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Muitos donos de fábricas eram fazendeiros de café que enriqueceram com a produção agrícola e investiram parte do dinheiro na construção dessas outras instalações. As primeiras fábricas construídas foram as de tecido. Tempos depois surgiram as fábricas que produziam alimentos, calçados e chapéus, tá bom? Então, os donos das fazendas de café, das plantações de café, eles tinham muito dinheiro. Então, eles começaram a investir nessa questão das fábricas, certo? Então, eles começaram a lucrar mais, depois eles foram aumentando a quantidade de fábricas, o que cada um teria, o que cada um iria produzir naquelas fábricas, tá bom? Temos aqui uma imagem que é muito interessante de uma fábrica em 1880, bem antiga. Olha só como eram as fábricas antigamente. A gente vê que tinha vários maquinários assim, né? Várias pessoas trabalhando, mas se compararmos com hoje em dia, tá tudo muito diferente. Desde a questão do espaço, das máquinas, dos operários, tudo, tá? Antigamente, não existia tanta tecnologia assim que a máquina fazia tudo sozinha. O homem teria que estar lá auxiliando, fazendo junto. Aqui não, o homem faz o quê? Só aciona a máquina, fica de olho se tem algum problema, para quando tem que parar e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Para as fábricas funcionarem, era necessário haver um grande número de operários trabalhando. Muitos deles eram imigrantes, como os italianos que saíam das fazendas de café brasileiras em busca de uma vida melhor e por isso buscavam empregos nas fábricas das cidades. Imigrantes portugueses, alemães, espanhóis e japoneses também se tornaram operários. Os imigrantes vieram para cá principalmente por conta da plantação de café, certo? Vieram para cá trabalhar nas plantações de café. Quando eles perceberam que não era o suficiente para eles viverem bem, o que eles fizeram? Eles apenas se mudaram, digamos assim, né, para cidades maiores, e de lá eles começaram a trabalhar nas fábricas, tá bom? Porque geraria um pouco mais de dinheiro para eles, tá bom? A vida dos trabalhadores das primeiras fábricas brasileiras não era fácil. Os operários
que eram homens, mulheres e crianças, trabalhavam entre 14 e 16 horas por dia, em locais escuros, úmidos e sem ventilação, onde muitos acidentes ocorriam. Imagina só, gente, vocês que são crianças trabalhando numa indústria que é abafada, não tem iluminação, certo? Escuro, é úmido, que vai gerar uma doença respiratória dependendo da situação. Imagina você mexer em máquinas no escuro, gente, com uma iluminação precária. É óbvio que as pessoas se machucam, tá? E por conta dessa situação... Voltando, gente! Por conta dessas situações precárias, né, que eles estavam no escuro, com situações, um ambiente úmido, o tanto de hora de trabalho. Gente, imaginem só. Eu trabalho 8 horas por dia, 4 horas de manhã, tem horário de almoço, 4 horas da tarde, certo? Que é o normal que muitas pessoas trabalham. Agora imagina eu trabalhar o dobro disso no mesmo dia. Vamos supor que se eu entro 6 horas da manhã, se fosse 12 horas, eu sairia 6 horas da tarde, sem nenhum tipo de intervalo, trabalhando diretão. Se dá 6 a 6 dá 12 horas, coloca mais 2 horas aí, 8 horas da noite, 14 horas. Ou 10 horas da noite, 16 horas. Então eles trabalhavam, vamos supor, das 6 da manhã até as 8 ou 10 da noite, diretão. No início do dia, até de tarde, a pessoa tá lá, tá conseguindo, sabe, com energia e tudo mais, consegue fazer direitinho. Mas quando vai chegando perto do horário final de trabalho, a pessoa tá muito cansada, com sono. E isso faz o quê? Faz com que a pessoa fique desatenta, faz com que a pessoa não tenha o mesmo cuidado, a mesma atenção que estivesse tendo, se estivesse disposta, né? Então isso também acabava... Deixa eu tirar ela daqui, senão vocês vão ficar olhando pra ela e não vão olhar pra mim. Peraí. Isso acabava também tirando, né, aumentando os riscos de quem estava trabalhando. Quando você faz algo com atenção, você consegue fazer o quê? Você consegue fazer tudo direitinho. Mas se você trabalha cansado, com sono, fadigado, de tanto fazer a mesma coisa, você vai acabar perdendo um pouco a atenção e também a qualidade de trabalho. Por isso que trabalhar várias horas durante o mesmo dia vai fazer o quê? Com que seus funcionários fiquem cansados, fiquem estressados, fiquem irritados, fiquem sem conseguir trabalhar direito, fiquem desatentos. Então não adianta, tá? Eles faziam isso, eles não pensavam nos funcionários, eles pensavam somente na produção, que eles queriam que a produção fosse em grande quantidade, independente do que fosse, tá bom? Vamos lá. Desde a época... Cadê? Tô onde? Aqui. Vamos lá. Aqui, tá? Nessa parte falando sobre o dia a dia dos trabalhadores brasileiros. A vida dos trabalhadores das primeiras fábricas brasileiras não era fácil. Os operários, homens, como eu já disse, mulheres e crianças, trabalhavam entre de 14 e 16 horas por dia em locais escuros, úmidos, sem ventilação, onde muitos acidentes ocorriam. Havia castigos físicos, ou seja, apanhavam para quem chegasse atrasado. Gente, imagina, eu cheguei atrasada, vou apanhar porque eu cheguei atrasada. Sim, isso acontecia de verdade, tá? Não existiam períodos de férias, ou seja, eu trabalhava 365 dias corridos. Se bobear, só tinha um dia, tipo domingo, né, que eles deixavam ficar em casa. E os salários eram tão baixos que os trabalhadores mal conseguiam pagar o aluguel e comprar alimentos e roupas. As crianças também trabalhavam para ajudar no sustento da família. A maioria delas não frequentava a escola, além de terem pouco tempo para brincar. Gente, imagina, olha só, um adulto trabalha para quê? Para ter o sustento, certo? Para ter dinheiro para comprar as coisas do dia a dia, pagar aluguel, pagar as contas, ok. E o adulto, ele tem um condicionamento físico, tem um preparo melhor do que de uma criança. Eu consigo ficar acordado durante horas seguidas fazendo alguma coisa, a criança não consegue, porque cansa mais rápido, a energia se esgota mais rápido e vai querer dormir. Imagina uma criança trabalhando 14 horas, junto com seus pais, correndo riscos, certo?
para ajudar no sustento da família. Por quê? Porque o que, vamos supor, eu ganhava, não dava para manter a família, não dava para manter a casa, porque os aluguéis não eram tão baratos e o que a gente recebia era muito baixo, certo? Então eu colocava a Helena para trabalhar, não da idade dela, tá, gente? Tipo assim, uns 5 anos por aí. Helena para trabalhar, para quê? Para ver se aumentava um pouquinho mais a renda. Então todo mundo da casa trabalhava para ajudar na renda, independente se é homem, se é mulher, se é criança, todo mundo trabalhava para ajudar na renda mesmo, tá bom? Apesar de fazerem greve como forma de luta por melhores condições, por aumento de salário, pelo fim do trabalho infantil, os trabalhadores só conquistaram alguns direitos vários anos mais tarde. Então, gente, o que é uma greve? Quando eles param os seus trabalhos, não vão trabalhar. Vocês lembram da greve dos ônibus, dos operários dos ônibus? O que eles fizeram? Não vamos trabalhar. Por quê? Agora imagina o rebuliço que isso causou. Porque muitas, milhares de pessoas necessitam isso. Obrigada a Deus. Porque, gente, você fazendo, sabe por quê? Eu vou virar aqui rapidinho. Ali atrás, ó, tá vendo aquela coisa branca ali? Era a foto de um sapo bem grande. E eu tinha que deixar, por quê? Por causa da matéria e tudo mais, pensando no bem-estar dos meus alunos. Aprendizado 100%. Mas eu tinha um sapo, gente, e eu tava relutando pra tirar. E ele caiu sozinho por conta própria. Então a gente finge que não, nada aconteceu e tira, tá bom? Voltando aqui pro assunto. Então, quando a greve do ônibus aconteceu muito, né? É pra quê? Com que sentido? Melhorias de trabalho, melhorias do salário, melhorias de férias, melhorias das condições do trabalho dos trabalhadores. E muitas das vezes as greves, elas vão trazer melhorias. Outras, infelizmente, não, tá bom? Vamos supor, um exemplo. Aqui na escola, eu tô dando um exemplo, tá? Tô recebendo pouco, trabalhando demais, muita coisa pra fazer, não tô me dando comida, tô passando fome no trabalho. O que eu faço? Uma greve, não venho trabalhar. Quem tiver aqui, que se vire, entendeu? Que dê aula, que bota atividade, também não deixe nada pronto, levo tudo pra minha casa e se vira. E eu vou permanecer em greve até melhorarem as minhas condições. Aí se a minha chefe me liga, olha, Stephanie, eu entendo, vou aumentar seu salário, você vai poder almoçar na escola, tá bom? Volta a trabalhar e tal. Aí ok, a gente volta. Mas infelizmente, muitas das vezes essas greves não têm resultado. Só faz piorar a situação, tá bom? Porque as pessoas ficam com raiva por terem deixado de trabalhar e acaba gerando um pouco mais de conflito, tá bom? Aqui nessa imagem de baixo, para vocês observarem que a idade, gente, todo mundo trabalhava. Vocês vão ver nessa foto que tem crianças pequenininhas dentro das fábricas. Isso aí é de doer o coração de qualquer um, tá bom? Então essa foto que eu vou mostrar agora são dos operários numa fábrica, né? Aqui. Se vocês observarem, as crianças, ó, são pequenininhas. Tem crianças maiores, certo? Mas também tem crianças pequenas trabalhando dentro das fábricas. E você pode ver que tem homens, mulheres, jovens, tem de todo tipo de idade trabalhando para conseguir o seu sustento, tá bom? Francesco Matarazzo foi um imigrante italiano de origem humilde que conseguiu construir várias fábricas. Na imagem vemos um grupo de operários imigrantes, entre eles muitas crianças, em frente à tecelagem que pertencia a Matarazzo. Nessa época, o trabalho infantil, além de permitido, era muito usado porque o salário das crianças era menor do que o dos adultos, o que era vantajoso para os donos das fábricas. As crianças não recebiam o mesmo valor dos adultos, recebiam metade, e olhe lá se recebia menos da metade. Para os donos das fábricas era maravilhoso, por quê? Ia ter alguém lá trabalhando no mesmo horário que os outros trabalhavam, certo? Mesmo horário. E recebendo pouco. Então os gastos do fazendeiro, do operário, do dono da fábrica, na verdade, ia ser bem menor. Enquanto ele, quando ele pagava R$800 para um adulto trabalhar,
Para a criança ele pagava 200. É melhor pagar o quê, gente? Para as crianças, certo? Enquanto ele pagou 800 para um adulto, ele vai com esse dinheiro do adulto pagar 4 crianças que iriam executar o trabalho da mesma maneira, porque senão poderia sofrer algum tipo de agressão. 4. A mesma coisa são as empresas que têm estagiários. Hoje em dia, o estagiário vai fazer o mesmo trabalho que um funcionário, ou até um pouco mais, e vai receber menos. Então, para a empresa é mais vantajoso ter estagiários do que, de fato, funcionários, tá bom? Porque não tem obrigação de assinar carteira, não tem 13º, enfim, não tem algumas obrigações que são necessárias. Estagiários, alguns são realmente porque está fazendo faculdade, algo do tipo, e tem que estar no ambiente para aprender sobre, isso é verdade, mas tem empresas que contratam pessoas como estagiários, às vezes sem nem estar cursando e tudo mais, só porque os custos são menores, tá bom? Na próxima página tem uma atividade, tá? Nós vamos agora para a página 15, falar sobre o crescimento das cidades no Brasil. Tudo isso aqui está interligado com o que a gente está falando, tá? Entre 1889 e 1930, algumas cidades do Brasil cresceram muito, entre elas Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Além dos imigrantes que chegavam para trabalhar nas fábricas, muitos ex-escravizados, após sua libertação em 1888, migraram do campo para as cidades em busca de emprego. Também, muitos nordestinos, fugindo da seca no Nordeste, e outras pessoas que moravam em áreas rurais, migraram para as grandes cidades com a esperança de encontrar melhores condições de vida. Conheça algumas características da vida e do trabalho das pessoas. Aqui mostra, aqui fala. Temos essa imagem, certo? Dessas pessoas na cidade. Tá bom? Muitos operários e imigrantes moravam em um tipo de habitação chamado de cortiço. O que era um cortiço, gente? É como se fosse uma casa, certo? Que em cada quarto viviam famílias diferentes. Entendeu? Aí todo mundo usava o mesmo banheiro, não, tipo assim, não tinha um quarto em cada, não tinha um banheiro em cada quarto. Era como se fosse uma pensão mesmo, né? Em que cada família morava num quarto, todo mundo usava o mesmo banheiro, todo mundo convivia junto, tá bom? E mesmo sendo de famílias diferentes. Que era composto de casas muito simples e pequenas que ficavam uma ao lado da outra. Em muitos cortiços havia um pátio central onde se lavavam e penduravam as roupas e que também era usado como espaço de lazer para as crianças. E conversa entre adultos, tá? Então aqui, se vocês observarem, tem a fábrica, certo? E ao lado tem o cortiço, estão vendo aí? Que ao lado tem um cortiço com as varandas onde penduravam as roupas, certo? Então, eles moravam sempre próximo ao seu trabalho para ficar mais fácil a questão da locomoção, tá bom? Muitas famílias nordestinas chegaram às grandes cidades entre 1900 e 1930 em busca de emprego nas fábricas. A maioria das pessoas negras que chegavam às cidades trabalhavam como vendedores ambulantes e no transporte de mercadorias. Próxima página é atividade. Agora vamos para a página 17, tá? A partir de 1930, a industrialização brasileira passou por muitas mudanças, tá? Então aqui a gente vai ver como se fosse uma linha do tempo com relação às transformações das indústrias, tá bom? Vamos lá. Temos aqui, direitos dos trabalhadores. Em 1943 foi criado um conjunto de leis que favoreciam os trabalhadores. Salário mínimo, carteira de trabalho, férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas e repouso no fim de semana foram alguns dos direitos conquistados. Então vocês veem, hoje nós já trabalhamos dessa maneira. Mas imagina quem trabalhava antigamente, a conquista, a vitória que foi, né, conseguir esses direitos trabalhistas, que fazia com que você pudesse trabalhar apenas 8 horas, tivesse um salário fixo, tivesse 13º, tivesse férias remuneradas, tivesse final de semana de descanso. Imagina só a mudança que eles conseguiram, né? 3 anos depois, a indústria do aço foi criada e a do petróleo foi criada em 1953. Essas duas matérias-primas eram importantes para que novas mercadorias fossem produzidas no Brasil nos anos seguintes. Por exemplo,
os automóveis. Produção de automóveis. Em 1956, o Brasil começou a fabricar automóveis. Até essa data, as fábricas automobilísticas que existiam no país apenas montavam os veículos. 1978, há normas que obrigam os trabalhadores expostos a algum tipo de risco a usar equipamentos de segurança, como abafador de ruídos, botas e luvas. O objetivo é prevenir acidentes. Imagina só, somente em 1978, depois de longos anos, que eles conseguiram fazer com que os funcionários tivessem equipamento de segurança. Então, se eu mexo com uma faca, se vocês observarem, açougueiro, ele tem faca muito afiada. Muitos deles utilizam uma luva que era tipo de aço, né? Uma luva de ferro mesmo. Porque se por acaso a faca escapar na mão, não corta. Se fosse uma luva de pano, corta. Então muitos deles utilizam uma luva que ela é até pesada, que é tipo como se fosse de metal mesmo, para quando a faca bater não cortar. Isso é um equipamento de segurança, certo? E se você trabalha numa coisa de construção, é correto que você tenha o quê? Um capacete, você fique de botina. Pra quê? Pra você não cortar seu pé num ferro, pra você não cair nada na sua cabeça e te machucar. Então, antigamente, os operários, vamos supor, existem lugares que máquinas que fazem muito barulho e eles não tinham nenhum tipo de proteção no ouvido. Então, com o passar do tempo, aqueles sons repetitivamente, né, e altos, ia prejudicando a audição deles. Então, o que eles fazem? Colocam abafadores, que ele não é um fone de ouvido, é um abafador mesmo, que faz com que você não diminua, tipo assim, 90% o ruído de fora. Da mesma forma, são aqueles rapazes que trabalham em avião, já perceberam? Que eles têm uma borrachinha laranja dentro do ouvido, é tipo uma borrachinha mesmo, e alguns têm um fone de vidro preto bem grandão. Por quê? Gente, avião faz barulho, não é pouco. Principalmente quando eles vão decolar, faz muito barulho por conta das turbinas. E se a gente não tiver nada tampando o ouvido, isso machuca, né? Isso incomoda, tá bom? Vamos lá. Atualmente, todo tipo de produto fabricado no país, é fabricado no país. Automóveis, máquinas, aviões, roupas, móveis, alimentos industrializados, entre outros, tá bom? Na página seguinte, tem só um pequeno texto que diz assim: atualmente nota-se um aumento de número de pessoas que produzem alimentos, roupas e itens de limpeza e higiene, seja para uso pessoal da família ou para comercializar esse produto em pequena quantidade, pequena escala. Há também uma crescente valorização da produção artesanal e local na atualidade. Muitos consumidores preferem comprar diretamente das pessoas que produzem do que comprar dos grandes comércios que vendem produtos industrializados. Isso aqui que fala, ok, aquela família que mora na fazenda, que tira o leite da vaca, faz o queijo, aquelas pessoas que têm hortas em casa e tudo mais e plantam e vendem o que estão plantando, ou até mesmo tem em casa para consumo próprio, certo? E muitas famílias, muitas pessoas preferem comprar de pessoas que vendem isso que é produzido em casa mesmo, porque sabe que não tem agrotóxico, que é limpinho e tudo mais, do que comprar produtos industrializados, tá bom? Com relação a essa questão da indústria, ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta para fazer? Não? Então vamos lá. Agora nós vamos para o livro Viver Valores, tá bom? Página 123. Vamos falar sobre as habitações indígenas, certo? Entre os grupos indígenas, há muitas formas de conceber e construir as casas, pois cada grupo tem um jeito diferente de pensar e de se relacionar com o ambiente onde vive. A oca é uma habitação típica dos povos indígenas. A palavra oca tem sua origem na família linguística Tupi-Guarani. Aqui nessa imagem, ele vai mostrar 3 tipos diferentes. Muitas das vezes a gente pensa que a oca é como? Só redondinha assim, né? Redondinha ou cruzadinha assim. Muitas das vezes a gente pensa que a oca só tem esses 2 formatos, mas não, tá bom? Aqui mostra alguns exemplos das ocas, tá bom?
que é onde eles moram. Próxima página. Na próxima página, diz assim: as ocas nas aldeias indígenas brasileiras têm formas diferentes, circular, elíptica, semi-elíptica, retangular e poligonal. A forma da oca vai depender da tribo. Nas aldeias, primeiramente vou mostrar pra vocês, é bem assim que eles fazem mesmo, tá? Ó, ele tem o seu formato, tem tipo uma tora de madeira no meio, para que eles possam amarrar as suas redes, tá bom? E muitos deles dormem também no chão, tá? É algo típico deles, tá? Nas aldeias, os espaços são muito amplos, porque são sempre locais coletivos. Neles, as principais habitações dos indígenas brasileiros são as ocas. Estas, em geral, também são bem espaçosas e com grandes dimensões. Isso porque, normalmente, não abrigam apenas uma família, mas várias famílias. Assim, as ocas das aldeias são organizadas no espaço de acordo com a vida social e o costume indígena de cada povo. Nessa imagem aqui embaixo, tem exemplos de ocas diferenciadas, tá? Então, tudo vai depender do tamanho, da quantidade, da maneira que eles se organizam, tá bom? Então, as ocas, dentro delas não mora só uma família, não mora só a família da Isabelle. Iria morar todas as famílias aqui juntas, tá? Vamos lá. As ocas são construídas em mutirões, ou seja, as pessoas se reúnem em grupo para estarem construindo essas ocas. Todos os homens participam. O dono da casa deve arrumar todo o material para a construção, como a embira, o sapê e a madeira para a amarração. Por utilizar materiais que se deterioram facilmente, as ocas não duram muito. Durante a vida de um indígena, ele terá de ajudar a sua tribo a construir inúmeras delas, pois sua vida dura mais tempo que a moradia construída. Hoje, aqui a nossa casa, a gente constrói e dá pra gente passar de geração em geração, tendo que fazer só alguns ajustes de pintura e tudo mais. Já os indígenas não, eles tinham que construir a oca várias vezes, porque o material que era utilizado era coisas da natureza, plantas. Então a gente sabe que resseca e vai deteriorando. E com isso fazia com que eles não tivessem sempre a cada 100%, tá? As aldeias ainda são espaços que buscam a comunhão entre as pessoas e a natureza. A natureza é muito importante para a vida dos indígenas, pois eles têm a consciência de que toda a sobrevivência depende dela. Ou seja, a natureza é uma verdadeira aliada. A natureza faz parte do espaço indígena. Ela é parte da própria aldeia. Os materiais empregados para construir as ocas são os que estão disponíveis na natureza. Madeira, cipós e folhas. Mas a forma de cada tribo combiná-los é surpreendente. Então eles constroem de diversas maneiras. Não é porque eles fazem a oca que é tudo igualzinho, muito pelo contrário. A maneira que eles utilizam, que eles montam a casa é extraordinário, né? É algo muito inteligente mesmo, porque protege eles de vento, de chuva, de tudo. Então eles constroem de uma maneira muito cuidadosa, né, para que ele consiga abrigar a sua família e as outras famílias que moram no mesmo local, tá bom? Então os indígenas, eles acreditam muito nessa questão da ligação com a natureza. Por isso que muitos deles muitos não, né, as tribos moram no meio da natureza, tá? Porque eles são aliados, ou seja, eles cuidam da natureza e a natureza ajuda eles em troca, com as folhas, com as árvores, os frutos e assim por diante. Beleza, gente? Alguma dúvida com relação? Ok, eu vou estar colocando as atividades para serem feitas, tá? Qualquer dúvida, assistam o vídeo novamente ou perguntem para mim, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.